Ela não estava à procura de um amor perfeito. Estava apenas cansada. Cansada de relações rasas, de promessas vazias, de pessoas que iam embora quando a profundidade começava a aparecer. Ela queria algo simples, mas verdadeiro. Alguém com quem pudesse construir uma família, dividir o silêncio, envelhecer em paz. Havia dentro dela uma esperança silenciosa, não ingênua, apenas humana. Foi nesse estado, de vulnerabilidade discreta e coração aberto, que ela o conheceu. Ele surgiu como quem não força a entrada, mas parece já pertencer ao lugar. Falava com segurança, olhava nos olhos, escutava com atenção incomum. Ele parecia diferente. Enquanto muitos falavam de si mesmos, ele fazia perguntas. Enquanto muitos prometiam pouco, ele prometia tudo. Enquanto muitos demoravam a se envolver, ele mergulhava. Disse que nunca tinha se sentido assim antes. Disse que com ela era diferente. Disse que finalmente havia encontrado alguém que o compreendia. E ela acreditou. Não porque fosse fraca, mas porque aquilo soava verdadeiro. Ele elogiava a sua sensibilidade, a sua força, a forma como via o mundo. Dizia que ela era rara, que mulheres como ela não existiam mais. Cada palavra parecia tocar exatamente onde ela precisava ser tocada. O tempo começou a acelerar. Planos surgiram cedo demais. Conversas sobre futuro, casa, família, filhos. Ele falava como se o amanhã já estivesse decidido. E ela, envolvida pela intensidade, começou a sentir que talvez, finalmente, tivesse encontrado seu lugar. Mas havia pequenos detalhes, quase invisíveis. Histórias do passado que nunca fechavam completamente. Ex-namoradas descritas sempre como problemáticas, instáveis, ingratas. Conflitos onde ele era sempre a vítima. Ela percebeu, mas ignorou. Afinal, ninguém é perfeito. Naquele momento, tudo o que ela via era um homem que parecia seguro, decidido, encantador. Um homem que prometia não ir embora. E foi exatamente por isso que ela ficou. O que ela não sabia é que alguns encontros não são destino, são o início de um aprendizado doloroso. E aquele encontro não era o começo de uma história de amor. Era o começo de um despertar. No começo, tudo parecia intenso demais para ser questionado. Ela sentia que finalmente alguém a via por inteiro, não apenas como uma mulher comum, mas como alguém especial, rara, impossível de esquecer. Ele dizia perceber coisas que ninguém jamais tinha notado. Dizia entender seus medos, suas dores escondidas, suas inseguranças silenciosas. E aquilo tocava fundo. Porque, por muito tempo, ela se sentiu invisível. Mesmo cercada de pessoas, mesmo sorrindo em fotos, mesmo vivendo, havia dentro dela uma sensação de que ninguém realmente a enxergava. Mas ele enxergava. Ou, pelo menos, parecia enxergar. As mensagens começaram a chegar cedo. Bom dia, linda. Já acordou? Sonhei com você. E à noite? Boa noite. Queria estar aí. Você é tudo para mim. Durante o dia, perguntas constantes. Onde você está? Com quem? Você demorou para responder? Aconteceu alguma coisa? No início, aquilo parecia cuidado. Afinal, quem não quer se sentir importante para alguém? Ela pensava, ele se importa, ele sente minha falta, ele gosta de mim de verdade. E ele gostava de repetir que aquilo era raro. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como ela, que finalmente sentia paz, que finalmente queria construir algo. Ele falava do futuro como se já estivesse escrito. Casa, filhos, viagens, envelhecer juntos. Era como se ele estivesse pintando um quadro perfeito e colocando o nome dela dentro. E ela se sentia escolhida. Sentia que talvez, depois de tanto tempo, tinha encontrado um amor que não ia embora. Mas havia algo estranho naquela velocidade. Tudo era rápido demais. A intensidade não dava espaço para respirar,
Não dava tempo para o amor crescer devagar. Era como se ele precisasse que ela estivesse dentro antes que pudesse pensar. Ele dizia: "Eu tenho certeza de você. Eu não quero perder tempo. Você é minha chance." E ela, emocionada, se entregava mais. Só que aos poucos, pequenos sinais começaram a surgir. Quando ela queria um tempo sozinha, ele mudava. Não reclamava, não gritava. Ele apenas ficava frio, distante, silencioso. E ela se perguntava o que tinha feito de errado. Ela dizia: "Eu só precisava descansar um pouco." E ele respondia com calma: "Tudo bem." Mas o tudo bem vinha carregado de algo, um peso invisível. Ele demorava para responder, sumia por horas e quando voltava parecia outra pessoa. E ela sentia ansiedade, sentia medo, sentia a necessidade de consertar algo que nem sabia o que era. Ele dizia sentir medo de ser abandonado, dizia que já tinha sofrido muito, que as pessoas sempre iam embora, que ele não suportaria perder ela também. E ela, sensível, começou a carregar esse medo junto com ele. Começou a se sentir responsável. Responsável por responder rápido, responsável por tranquilizá-lo, responsável por não decepcioná-lo. Sem perceber, ela já estava entrando num lugar perigoso, o lugar onde o amor deixa de ser encontro e vira obrigação emocional. O amor, que deveria ser leve, começou a exigir esforço constante. Ela começou a pensar 2 vezes antes de sair, antes de desligar o celular, antes de fazer algo sem avisar. Não porque ele mandava, mas porque ela sentia que precisava. E isso é o que torna tudo tão silencioso. Ele não controlava com ordens, ele controlava com emoções, com ausências, com mudanças sutis de humor, com o medo de perdê-lo. Ela não sabia, ainda, que quando o amor vem rápido demais, ele não cria raízes, ele cria dependência, ele cria necessidade, ele cria uma prisão disfarçada de romance. Naquele momento, ela só sabia de uma coisa: ela estava envolvida demais para recuar, e o que parecia destino começava, lentamente, a se tornar armadilha. No começo, ela achou que era apenas uma fase. Afinal, todo relacionamento tem ajustes, não tem? Toda história tem pequenas diferenças no início. Ela acreditava que era normal. Ele era intenso. Ela era sensível. Talvez só precisassem aprender a se equilibrar. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não era algo grande. Não era um grito. Não era uma agressão. Não era uma palavra diretamente cruel. Era um detalhe. Uma frase dita com um sorriso, um olhar rápido de desaprovação, um silêncio que durava mais do que deveria. Ele continuava dizendo que a amava, continuava falando sobre futuro, continuava presente, mas havia algo novo ali. Uma tensão invisível. Ela começou a perceber que algumas coisas que fazia incomodavam. Se ela demorava a responder uma mensagem, ele perguntava com uma calma estranha: estava ocupada ou só não quis responder? E ela ria, tentando não levar a sério. Mas por dentro, algo apertava. Porque não era uma pergunta, era uma cobrança disfarçada. Se ela saía com uma amiga, ele não proibia, ele apenas comentava: engraçado, ultimamente você tem preferido outras pessoas? E de novo ela sentia culpa, mesmo sem ter feito nada. Ele não dizia diretamente que estava com ciúmes. Ele fazia ela sentir. E isso era pior porque não havia nada concreto para discutir. Como conversar com alguém que nunca acusa, apenas insinua? Ela começou a se explicar demais. Eu só estava ocupada. Eu só fui tomar um café. Eu só precisava de um tempo. Mas ele ouvia como quem registra, como quem arquiva, e depois, em algum momento, usava aquilo. Ele começou a fazer pequenas observações sobre ela, sobre a forma como ela falava, sobre a forma como se vestia, sobre o jeito como ria,
sempre como brincadeira. Você é tão sensível. Você leva tudo pro lado pessoal. Você sempre entende errado. Ela ria junto no começo, porque queria acreditar que era leve. Mas por dentro, algo apertava. Porque não parecia carinho. Parecia correção, como se ela tivesse sempre um passo fora do esperado. E então vieram os momentos de confusão. Ela dizia que algo a incomodava e ele respondia com tranquilidade. Você está exagerando. Isso não aconteceu assim. Você está criando problema onde não existe. E ela parava. Ficava em silêncio, porque ele falava com tanta certeza que ela começava a duvidar da própria memória. Ela se perguntava: será que eu entendi errado? Será que eu sou dramática? Será que o problema sou eu? Era estranho. Ela nunca tinha sido uma pessoa insegura. Mas agora ela se via pedindo desculpas por coisas que nem sabia nomear. Ele conseguia virar a situação com uma habilidade quase invisível. Se ela reclamava de algo que doía, ele dizia que ela era ingrata. Se ela pedia respeito, ele dizia que ela estava atacando. Se ela queria conversar, ele dizia: você sempre transforma tudo em conflito. E, de repente, ela se sentia culpada por sentir. Culpada por existir. O ambiente ficou cheio de pequenos testes. Ela percebia que precisava escolher as palavras com cuidado, que precisava medir o tom, que precisava prever o humor dele. Porque quando ele ficava distante, era como se o mundo perdesse o ar. Ele não gritava, ele punia com um silêncio. Um silêncio que fazia ela correr atrás. Um silêncio que fazia ela pensar: o que eu fiz? Como eu conserto? Como eu volto para o início? E era isso que mais doía. Porque ela lembrava do homem do começo, do homem doce, do homem intenso, do homem que prometia tudo. E ela acreditava que ele ainda estava ali, em algum lugar. Ela só precisava acertar. Ela só precisava se esforçar mais. Ela só precisava ser melhor. Sem perceber, ela já estava presa na armadilha mais silenciosa de todas, a tentativa constante de recuperar um amor que nunca foi real. Porque o amor verdadeiro não confunde. O amor verdadeiro não faz você duvidar da sua mente. O amor verdadeiro não te desmonta devagar. Mas ela ainda não sabia disso. Naquele momento, ela só sabia que algo estava rachando e que, mesmo assim, ela continuava tentando. Porque o abuso emocional não começa como uma tempestade. Ele começa como uma brisa estranha, que você sente, mas não consegue explicar. Ela não percebeu de imediato. Ninguém percebe. Porque não existe um momento exato em que você diz: pronto, agora eu estou me perdendo. Isso acontece devagar, como uma casa que vai apagando as luzes, uma por uma, até que você se acostuma com a escuridão. Ela ainda estava ali, ainda sorria, ainda respondia a mensagens, ainda fazia planos, mas algo dentro dela estava diminuindo. Ela começou a pensar 2 vezes antes de falar. Começou a medir cada palavra como se qualquer frase pudesse ser usada contra ela depois. Ela começou a evitar assuntos que antes eram naturais, não porque não tivesse opinião, mas porque a opinião dela sempre parecia causar algum tipo de desconforto nele. E ela não queria mais desconforto. Ela queria paz. Só que, sem perceber, estava trocando paz por silêncio. Ela parou de contar certas coisas, parou de compartilhar sonhos, parou de falar sobre o que sentia, porque sempre terminava do mesmo jeito. Ele virava a situação. Ele dizia que ela era sensível demais. Ele dizia que ela complicava tudo. Ele dizia que ela estava exagerando. Então ela foi aprendendo a engolir. Engolia a tristeza, engolia a raiva, engolia a frustração, engolia a si mesma. E o que sobra de alguém que passa tempo demais se engolindo?
sobra um vazio. Ela começou a sentir que precisava ser menor, menos intensa, menos emotiva, menos humana. Ela começou a pedir desculpas por coisas pequenas. Desculpa por estar cansada, desculpa por chorar, desculpa por precisar. Como se sentir fosse um erro. E enquanto ela diminuía, ele crescia. Ele ocupava todos os espaços: o espaço da casa, o espaço da rotina, o espaço da mente dela. Ela começou a se afastar de pessoas que amava, não porque ele proibiu. Ele nunca precisou proibir. Ele apenas fazia comentários. Sua amiga não gosta de mim. Sua família se mete demais. Eles não entendem o nosso amor. E ela, querendo proteger a relação, começou a se afastar. Um pouco aqui, um pouco ali, até que quando percebeu, estava sozinha. Ele se tornou o centro, o termômetro. O humor dele determinava o clima da casa. Se ele estava bem, tudo parecia leve. Se ele estava frio, tudo ficava pesado. E ela vivia tentando adivinhar: hoje ele vai ser o homem do começo ou o homem do silêncio? Ela se tornou cuidadosa, atenta, quase como alguém andando em um chão cheio de vidro. Ela começou a mudar coisas pequenas: o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de rir. Ela evitava chamar atenção e, ao mesmo tempo, fazia de tudo para ser vista. Era contraditório, era confuso, mas era assim que ela sobrevivia emocionalmente. Porque ela ainda acreditava que, se fosse boa o suficiente, ele voltaria a ser aquele homem que prometeu amor. Ela começou a sentir saudade estando dentro da relação. Saudade dela mesma, da mulher que falava alto, da mulher que tinha opinião, da mulher que não pedia desculpas por existir. Mas agora ela pedia. E o mais triste é que ela começou a achar que aquilo era normal, que talvez o amor fosse isso, que talvez relacionamentos fossem feitos de renúncia, que talvez ela fosse difícil de amar. E lentamente, a identidade dela foi ficando pequena, como uma fotografia desbotada. Ela olhava para si e via alguém tentando, mas nunca chegando. Ele não precisava bater, ele não precisava gritar, ele só precisava fazer com que ela acreditasse que sem ele, ela não era nada. E essa é uma das formas mais cruéis de abuso, quando a pessoa continua viva, mas deixa de existir dentro de si. Ela não percebeu o dia em que começou a desaparecer, só percebeu quando se olhou, em silêncio, e não se reconheceu. Existe um tipo de pessoa que não chega gritando. Ela chega sorrindo. Ela não invade. Ela se encaixa. Ela não quebra a porta. Ela recebe a chave. E foi assim com ele. Durante muito tempo, ela acreditou que estava vivendo uma história difícil, que era apenas um relacionamento com fases, que ele tinha traumas, que ele precisava de paciência, que o amor dela seria suficiente para curar. Mas o que ela não entendia é que não havia nada para curar, porque ele não estava perdido, ele estava no controle. A verdade é que algumas pessoas não amam como nós amamos. Elas não se conectam, elas observam, elas estudam, elas percebem o que você precisa e oferecem exatamente isso. No começo, ele ofereceu presença. Depois, ofereceu intensidade. Depois, ofereceu promessas. E quando ela já estava dentro, ele ofereceu confusão. Ele parecia saber sempre o que dizer. Parecia saber sempre como agir. Parecia saber sempre como se tornar indispensável. Mas havia algo estranho. Algo frio. Ele nunca parecia realmente afetado. Mesmo quando ela chorava, ele permanecia calmo demais. Às vezes até parecia entediado. Ele perguntava: "Você terminou?" Como se a dor dela fosse apenas um incômodo. Ela começou a notar que ele não sentia culpa. Ele podia machucar e dormir em paz. Ele podia destruir um dia inteiro com uma frase e agir como se nada tivesse acontecido. Quando ela tentava conversar,
Ele transformava tudo em lógica. Ele não discutia para resolver, ele discutia para vencer. E ele sempre vencia, porque ele não jogava o jogo do amor, ele jogava o jogo do poder. Ela começou a perceber que ele mudava dependendo do público. Com estranhos, ele era gentil. Com amigos, ele era admirado. Com a família dela, ele era educado. Mas com ela ele era outra coisa. Uma frieza sutil, um olhar vazio, uma ausência de empatia que não se explicava. Ele sabia exatamente onde tocar. Sabia quais palavras deixavam ela insegura. Sabia quais silêncios quebravam ela por dentro. E ainda assim fazia. Como se testasse limites. Como se quisesse ver até onde ela aguentava. Ele não precisava levantar a voz, porque o controle dele era psicológico, era invisível, era cirúrgico. Ele distorcia a realidade com tanta naturalidade que ela começou a duvidar do que via. Ele dizia, eu nunca falei isso, mesmo tendo falado. Ele dizia, você está inventando, mesmo ela tendo certeza. Ele dizia, você precisa de ajuda, como se o problema tivesse nela. E assim, pouco a pouco, ele foi apagando a confiança dela em si mesma. Ele não queria uma parceira, ele queria um espelho, alguém que refletisse o que ele queria ser, alguém que existisse para alimentar o ego dele. Porque pessoas assim não amam, elas possuem, elas não cuidam, elas controlam. Elas não sentem empatia, elas sentem vantagem. E quando ela estava fraca, era quando ele parecia mais confortável. Quando ela chorava, ele tinha poder. Quando ela implorava por clareza, ele tinha domínio. Ele não era intenso porque amava demais. Ele era intenso porque precisava pender. Ele não era ciumento porque se importava. Ele era ciumento porque queria território. E naquele momento, ela começou a enxergar. O homem do começo nunca existiu. Era uma máscara, uma versão construída, uma armadilha bem desenhada. E o que havia por trás não era um homem ferido. Era um homem vazio. Um homem que não se conectava, apenas consumia. E ela entendeu, com um frio no peito, que não estava tentando salvar alguém. Estava tentando sobreviver a alguém. Ela já não sabia mais quando tinha sido a última vez que se sentiu em paz. Não uma paz completa, apenas um instante de leveza. Porque viver com ele era como viver em alerta. Ela acordava e, antes mesmo de abrir os olhos, já tentava sentir o clima. O silêncio dele era bom ou era ruim? O olhar dele era neutro ou carregava algo escondido? Ela vivia tentando adivinhar, tentando prever, tentando evitar. E isso cansa. Cansa de um jeito que não aparece no corpo, mas destrói por dentro. Ela começou a se sentir pequena, como se tudo nela fosse demais. De mais emoção, de mais sensibilidade, de mais necessidade. Ele dizia isso com tanta frequência que ela começou a acreditar. Ela parou de reclamar, parou de pedir, parou de esperar, porque toda vez que ela tentava tocar no assunto, ele fazia parecer que ela estava criando drama. Então ela engolia. Engolia a tristeza, engolia a raiva, engolia a frustração, engolia a si mesma. E o que sobra de alguém que passa tempo demais se engolindo? Sobra um vazio. Ele alternava, esse era o pior. Às vezes ele era doce, às vezes ele segurava a mão dela, às vezes ele dizia, eu só ajo assim porque eu te amo demais. E ela respirava, pensava, ele voltou, ele ainda está aqui, talvez agora vai mudar. Mas logo depois vinha o frio, a indiferença, a crítica, o desprezo sutil. E ela caía de novo. Era como viver presa em migalhas, migalhas de carinho, migalhas de atenção, migalhas de esperança. Ela começou a pedir desculpas antes mesmo de entender o motivo. Desculpa por falar, desculpa por chorar, desculpa por existir em um dia ruim.
Ela se tornou alguém que pedia permissão para sentir, e ele gostava disso. Ele nunca dizia claramente que queria destruí-la, ele apenas fazia, com silêncio, com ironia, com ausência, com confusão. Ele fazia ela se sentir culpada por coisas que ela não conseguia nomear. E ela tentava se explicar. Mas como explicar uma dor que não tem marca? Como provar um abuso que não deixa hematoma? Ela olhava para o espelho e via uma mulher cansada. Mas ninguém via, porque por fora ela ainda parecia normal. Ela ainda sorria em público, ainda respondia, tá tudo bem, ainda dizia que era só uma fase. Mas por dentro, ela estava afundando. E o fundo do poço emocional é assim. Você não percebe que chegou lá porque já estava caindo há muito tempo. Ela começou a pensar que talvez merecesse, que talvez fosse difícil de amar, que talvez ele tivesse razão. E isso é o mais cruel, quando o abusador não precisa mais convencer porque a vítima já se convenceu sozinha. Ela se sentia presa, mas não havia correntes visíveis, havia apenas medo. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar, medo de admitir que tudo aquilo era uma mentira, medo de aceitar que o amor que ela sonhou nunca existiu. Ela se lembrava do começo, do homem que parecia destino, e se perguntava: onde foi que eu errei? Mas a verdade é que ela não errou, ela foi escolhida. Pessoas como ele escolhem. Escolhem quem tem luz, escolhem quem tem empatia, escolhem quem ama de verdade, porque sabem que isso é combustível. E naquele ponto, ela já não estava vivendo uma relação, ela estava sobrevivendo dentro dela. E o mais triste é que ninguém via, porque o abuso emocional é silencioso, ele acontece no olhar, no corte, na ausência, na manipulação. Ele não grita, ele corrói. E ela já estava quase em pedaços. O despertar não acontece como nos filmes. Não existe uma música de fundo, não existe uma frase perfeita, não existe um momento cinematográfico. O despertar acontece no silêncio. Ele começa pequeno, como uma faísca que ainda não vira fogo. Ela não acordou um dia decidindo ir embora. Ela acordou cansada. Cansada de tentar, cansada de se explicar, cansada de se sentir errada o tempo inteiro, cansada de viver em alerta. E foi nesse cansaço que algo começou a mudar. Ela estava sentada sozinha enquanto ele dormia, e pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou: se isso é amor, por que dói tanto? A pergunta ficou ecoando. Porque o amor verdadeiro pode ter desafios, mas não destrói você. O amor não te faz se odiar. O amor não te faz pedir desculpas por respirar. E aquela pergunta abriu uma rachadura. Ela começou a observar, começou a enxergar padrões, percebeu que tudo se repetia. A promessa, o carinho, o controle, o silêncio, a culpa, o retorno, a confusão. Era um ciclo, e ciclos assim não são acidentes, são estratégias. Ela começou a lembrar de quem era antes dele, antes da ansiedade, antes do medo, antes de andar em ovos. Ela lembrou do riso espontâneo, da leveza, da liberdade de ser ela mesma. E essa lembrança doeu, porque mostrou o quanto ela tinha desaparecido. Ela começou a pesquisar, em segredo. Leu sobre abuso emocional, leu sobre manipulação, leu sobre narcisismo. E cada frase parecia descrever a vida dela, como se alguém tivesse escrito a história que ela não conseguia contar. E então veio o choque. Eu não estou louca. Eu não sou exagerada. Eu não sou o problema. O problema era real. O abuso era real, só que era invisível. Ela começou a perceber que ele não mudava, ele apenas alternava. Ele não se arrependia, ele apenas ajustava o jogo. Ela viu que ele não queria parceria, queria domínio, queria controle,
queria poder emocional. E isso foi o começo do despertar. Porque quando você enxerga, não dá mais para desver. Ela ainda estava ali fisicamente, mas por dentro algo tinha voltado, uma pequena parte dela mesma, uma voz fraca dizendo: "Você merece mais do que isso." Ela começou a imaginar uma vida sem medo, uma vida sem precisar se diminuir, uma vida onde o amor não fosse sobrevivência. E pela primeira vez, ela não sentiu culpa, sentiu esperança. O despertar é isso, não é ir embora imediatamente, é abrir os olhos por dentro, é perceber que você não está presa porque ama, mas porque foi condicionada a achar que não existe saída. E naquele momento ela entendeu. O amor não deveria custar a própria alma. E ela estava pronta para se encontrar de novo. Depois que ela acordou por dentro, nada mais foi igual. O mundo ainda estava o mesmo. Ele ainda estava ali. Mas ela já não era a mesma mulher adormecida. Porque o mais perigoso de um relacionamento abusivo não é o que ele faz, é o que ele faz você acreditar sobre si mesma. Ela acreditou por muito tempo que era fraca, mas agora via. Ela foi forte por sobreviver. Ela acreditou que era difícil de amar, mas agora via. Ela apenas amou alguém incapaz de amar de verdade. Ela acreditou que estava sozinha, mas agora via. Ela estava isolada, e isolamento é uma arma. Ela começou a entender que sair não era apenas sair da casa, era sair da prisão mental. Era desfazer os nós invisíveis. Era reaprender a confiar no próprio coração. E isso leva tempo, porque depois do abuso emocional, o silêncio continua. Mesmo quando ele não está mais presente, a voz dele fica. As frases, as críticas, as dúvidas, o medo de errar, o medo de sentir. Mas ela começou, devagar, a se reconstruir. Um passo, um dia, uma escolha pequena de liberdade. Ela voltou a conversar com pessoas que amava, voltou a ouvir sua própria opinião, voltou a se olhar no espelho, sem pedir desculpas. Ela entendeu que a cura não é esquecer, a cura é lembrar, sem sangrar, é transformar dor em consciência, é transformar trauma em despertar, e acima de tudo, é entender que amor não é controle, amor não é confusão, amor não é silêncio punitivo, amor é paz. E se não há paz, não é amor. Ela não saiu ilesa, mas saiu viva, e isso já é um recomeço. Porque algumas mulheres não percebem, algumas nunca acordam, algumas se perdem completamente tentando salvar alguém que nunca quis ser salvo. Mas ela escolheu voltar, escolheu se resgatar. E talvez essa história seja também sobre você. Talvez você tenha sentido algo familiar em cada capítulo. Talvez você esteja vivendo isso agora, ou talvez você esteja tentando entender o que viveu. E se for o seu caso, saiba de uma coisa: você não está sozinha. E você não está louca. Você está despertando. Se essa história tocou você, então fique aqui comigo, porque nos próximos vídeos do Diário de um Despertar, nós vamos falar sobre como identificar um narcisista no início, as frases mais comuns do abuso emocional, por que é tão difícil ir embora e como reconstruir sua identidade depois de um relacionamento assim. Se inscreva no canal, porque este espaço é para mulheres que estão acordando. E aqui, o silêncio não vence. Aqui, a gente desperta.